Emília anunciou durante o jantar. Querido, a minha mãe vai morar conosco. Depois que teu pai faleceu, ela sente-se sozinha, explicou Emília, enquanto ele assentia, sem saber muito bem o que dizer. A mãe dela, Margarida, sempre tinha sido a sogra perfeita. Nunca se intrometia, nunca dava conselhos não pedidos. E agora viria viver com eles, claro. Emília, temos espaço suficiente, respondeu ele finalmente. Uma semana depois, Margarida chegou à casa deles, numa pequena vila perto de Sintra. Ele ajudou-a a descarregar as caixas e não pôde deixar de notar como ela tinha mudado no último ano. A sua habitual compostura tinha se transformado numa vulnerabilidade subtil no olhar, mas continuava elegantíssima. Tinha 55 anos e era uma mulher deslumbrante. Obrigada, Sebastião, és tão gentil, disse ela, enquanto ele levava a última caixa para o quarto que agora era dela. Espero não ser um incômodo, de todo, Margarida. Estamos felizes por te ter conosco. Os primeiros dias foram estranhos. Ele estava habituado a andar pela casa de calções e agora tinha de cuidar mais da sua aparência. Mas aos poucos, adaptaram-se à nova rotina. Margarida revelou-se a colega de casa ideal. Fazia pequenos almoços magníficos, mantinha tudo impecavelmente limpo e nunca se intrometia na relação deles. Sebastião, experimenta estas rabanadas, o teu sogro adoravas, dizia ela de manhã, com uma hesitação na voz que deixava transparecer uma tristeza escondida. Algo dentro dele respondia àquela solidão. Numa noite, encontrou-a na sala chorar. Desculpa, limpou as lágrimas rapidamente. Não conseguia dormir. Ele sentou-se ao lado dela. Queres falar? Às vezes, o passado pesa. Foram 40 anos juntos, e de repente, o vazio, sem pensar, abraçou-a. Ela apertou-se contra ele, frágil e vulnerável, com perfume a flores que lhe fez a cabeça rodar. Obrigada, sussurrou, afastando-se. Os olhos dela brilhavam na escuridão da sala. A voz dele saiu rouca. Depois daquela noite, algo mudou. Ele começou a reparar em coisas que nunca tinha notado. A graça dos seus movimentos, a melodia da sua risada, a maneira como o cabelo caía suavemente sobre os ombros. Sebastião, estás distraído ultimamente, comentou Emília. Está tudo bem, sim, só estou cansado do trabalho, mentiu ele, sabendo que não era verdade. Que o assustava era que começava a sentir pela mãe da mulher que amava sentimentos que não deviam existir. Cada dia era mais difícil. Procurava desculpas para estar perto dela, para ouvir a sua voz, para sentir o aroma delicado das suas flores. Numa manhã, Margarida pediu-lhe ajuda com umas prateleiras na garagem. Claro, respondeu rápido demais, e Emília arqueou uma sobrancelha surpresa. Na garagem fazia calor. Margarida vestia um vestido leve, e Sebastião tentava não olhar para o tecido que moldava suas curvas. Passa-me essa caixa? Pediu ela, esticando-se. A bainha do vestido subiu, revelando pernas esguias e um contorno que lhe fez o coração disparar. Deixa que te ajudo, disse ele, tentando manter a compostura. Ela riu, com um brilho nos olhos. Ainda não estou assim tão velha, sabes? De repente, tropeçou na escada. Ele agarrou-a com firmeza. O corpo dela pressionou contra o dele, e por um segundo o mundo parou. Sentiu seu respirar, o calor da pele, o ritmo do seu coração. Obrigada, murmurou ela, sem se afastar imediatamente. A voz dele tremia, traindo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Emília dormia pacificamente ao seu lado, enquanto ele se debatia na cama, odiando seus pensamentos. No dia seguinte, ficou no trabalho até tarde de propósito, mas quando chegou a casa encontrou Margarida sozinha na cozinha. Emília está no yoga, disse ela, mexendo numa panela. Jantas conosco? Sim, obrigado. Jantaram em silêncio constrangedor. Ele sentia o olhar dela fixo nele, mas tinha medo de o encontrar. Está alguma coisa errada, Sebastião? Tudo bem, estás a evitar-me? Não, de todo. Ele pousou a mão sobre a dela e um arrepio percorreu-lhe o corpo. Não sou cega, disse ela. Ele levantou-se de repente. Tenho trabalho no meu escritório. Tentou concentrar-se nos papéis, mas o rosto dela, os olhos, os lábios continuavam na sua mente. Maldição! Deu um murro na secretária. À noite, ouviu ruídos na sala. Encontrou Margarida sentada numa poltrona, a ler. Não consegues dormir? Leio, respondeu, sem olhar. Seus olhos pareciam dourados à luz da lâmpada. O que leis? Um romance. Sorriu. Estúpido, não é? Tu não és velha. Escapou-lhe. Ela olhou longamente. A sério? O ar entre eles tornou-se mais denso. Sabia que devia fugir, mas só conseguiu murmurar. Boa noite. Saiu quase a correr. Na cama, revirou-se, tentando afastar a imagem dela na poltrona, o sorriso. O olhar. Emília resmungou algo no sono e abraçou. Ele sentiu-se o maior dos canalhas, mas nem a culpa conseguia calar o sentimento que crescia dentro dele. Dia após dia, apaixonava-se pela mãe da mulher que amava, e não podia fazer nada para evitar. Maio revelou-se um mês abrasador. Margarida começou a usar vestidos leves que lhe secavam a garganta. Tentava passar mais tempo no trabalho, mas em casa acabava sempre por encontrá-la.
Deixa que te ajudo, disse ela um dia, enquanto ele trabalhava na cozinha com o portátil. Suas mãos pousaram-lhe nos ombros e ele estremeceu. Ela começou a massagear-lhe os músculos e cada toque era uma descarga elétrica. Melhor? Sim, a minha voz estava rouca. Obrigada. Ela tirou as mãos, mas ele ainda sentia o calor. Emília passava mais tempo no trabalho, tinha sido promovida e o novo cargo exigia mais horas. Ele e Margarida ficavam cada vez mais sozinhos. Que tal um copo de vinho? Propôs ela numa noite. Emília disse que vai ficar até tarde. Ele sabia que devia recusar, mas assentiu. Sentaram-se na varanda, falando do mais e do menos. Penumbra. O perfil dela parecia especialmente bonito. Sabes, disse-lhe de repente, às vezes sinto os teus olhares. Sangue subiu-lhe à cara. Margarida não negou. Quero que saibas que eu também sinto. O quê? Esta tensão entre nós, esta química. Ele levantou-se de repente. Não devíamos falar disto. Por que és velha? Por que és a mãe da minha mulher? Porque fico louco cada vez que te vejo. As palavras saíram-lhe de forma impulsiva. Não tens o direito de sentir isto. Ela olhou com os olhos arregalados, onde se refletiam as estrelas. Sebastião, não. Ele ergueu a mão. Por favor, não aguento. Foi para o escritório e ficou lá até tarde, tentando trabalhar. Mas o rosto dela continuava a aparecer-lhe. No dia seguinte, evitaram-se cuidadosamente. Mas numa casa pequena era difícil. Desculpa. Esbarraram na cozinha, ela com outro vestido leve. Ele peito no depois do duche. Não faz mal. Baixou os olhos, mas ele viu como o olhar dela deslizou pelo seu peito. Margarida. Estavam perto demais. Sentiu o perfume dela. Viu a veia pulsar no pescoço. O som da porta abrir fez-o sobressaltar. Já cheguei. A voz de Emília trouxe-os de volta. Naquela noite, ficou debaixo do chuveiro por muito tempo, tentando lavar aquela obsessão, mas não saía. Apaixonara-se cada vez mais, e aparentemente correspondido. Era isso que mais o assustava. Querida, vou a uma conferência em Chicago, anunciou Emília no pequeno almoço. Ele engasgou-se com o café ao sentir o olhar de Margarida sobre si. Quando? Amanhã. Desculpem o aviso em cima da hora. Passou o dia nervoso. A ideia de ficar sozinho com Margarida aterrorizava-o e excitava-o ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, acompanhou Emília ao aeroporto. Ela beijou ao despedir-se, e ele sentiu-se o pior dos canalhas. Ao voltar para casa, encontrou Margarida na sala. Sentada a ler, as pernas cruzadas. A camisola de casa ligeiramente subida a mostrar os joelhos. Partiu? Perguntou ela, sem erguer o olhar. Sim. E agora? Ele sentou-se na poltrona em frente. Somos adultos. Nada devia mudar, de verdade. Finalmente, ela olhou para ele. Então por que tremes? Ele tremia mesmo, pelo olhar dela, pela situação, pelos seus próprios pensamentos. Margarida, não aguento mais. As palavras saíram explosivas. Estou louco por te ver todos os dias, por estar perto de ti e não poder. Fazer o quê? Ela largou o livro e inclinou-se. Tocar-te. Ele levantou-se e aproximou-se. Beijar-te. Dizer-te o quanto. Diz, sussurrou ela. Apaixonei-me por ti. Confessou. Ela levantou-se lentamente. Estavam tão perto que sentia o calor do corpo dela, e a voz dela tremia. Em vez de responder, beijou-a delicadamente, quase sem peso, dando-lhe tempo para recuar. Mas ela respondeu com paixão, fazendo-lhe a cabeça rodar. A mão dela deslizou por baixo da sua camisa, e os dedos dele enredaram-se nos cabelos dela. Os beijos tornaram-se mais profundos, mais urgentes. Sebastião suspirou quando os lábios dele desceram ao pescoço dela. Não devíamos, murmurou, continuando a beijar. Mas não consigo resistir. Ela apertou ainda mais. Entregaram-se à paixão na sala. Foi loucura, pura loucura, mas perderam a cabeça juntos. Os gemidos dela, os toques, o nome sussurrado. Tudo se misturou numa vertigem única. Depois ficaram deitados no sofá, tentando recuperar o fôlego. O que fizemos? Sussurrou ela. O que desejávamos há tanto tempo. Beijou-lhe o ombro. Emília nunca nos perdoará, eu sei. Apertou-a, mas não se arrependeu, nem eu. Virou-se para ele. E isso é o que mais me assusta. Os 2 dias seguintes passaram numa névoa. Acordavam juntos, tomavam um pequeno almoço, entregavam-se à paixão e depois repetiam. A realidade parecia ter desaparecido. Sinto-me 20 anos mais nova, riu Margarida enquanto beijava no duche. Contigo sinto-me desejado. És incrível, sussurrou ele, explorando cada centímetro do corpo dela com os lábios. Como vivi sem isto? Mal saíam do quarto. Cada toque revelava algo novo. Cada beijo parecia o primeiro. Quando começou? Ela perguntou, deitada nos seus braços. Lembras daquela noite em que te encontrei a chorar? Sim, algo mudou já nessa altura. Só tinha medo de admitir. Ela virou-se para ele. Eu apaixonei-me por ti quando me ajudavas com a mudança. Foste tão atencioso. Beijaram-se e a conversa tornou-se mais profunda. Mas a realidade bateu-lhes à porta. Uma chamada partiu o silêncio da manhã. Querido, a voz de Emília estava animada. Volto hoje. A conferência foi encurtada. Ele e Margarida olharam-se em pânico. Maravilhoso, conseguiu dizer. Vem buscar-me às 6. Claro. Depois de desligar, olhou para Margarida, que estava sentada na cama, enrolada no lençol, com uma expressão vulnerável. E agora?
Perguntou baixinho. Não sei. Sentou-se ao lado dela. Mas não quero parar isto. Sebastião, ela é minha filha e eu amo-te. Ele estremeceu. Não digas isso, porque é verdade. Eu também te amo. E isso só complicava tudo. Passaram o resto do dia a tentar pôr a casa em ordem. Limpar, arrumar roupas, trocar lençóis, arejar os quartos. Parece que estamos a apagar as provas de um crime, disse Margarida com um sorriso amargo. O amor é um crime? No nosso caso. No aeroporto. Abraçou Emília enquanto a imagem de Margarida continuava a assombrá-lo. Como vamos viver agora? Pensou. Durante a viagem, a esposa cantava. Senti tanto a tua falta. Como se portaram sem mim? Bem, respondeu, tentando focar-se na condução, mas o olhar viajava para o espelho retrovisor, onde via Margarida sentada atrás. Em casa, Emília correu para abraçar a mãe. Mãe, espero que tu e o Sebastião não tenham aborrecido. Claro que não. A voz de Margarida não mostrou hesitação. À noite, quando Emília dormia, ele foi à cozinha buscar água. Lá estava Margarida. Não consegues dormir? Perguntou. Achas? Olharam-se através da mesa. O ar entre eles estalava com palavras não ditas e desejos contidos. Sinto a tua falta, sussurrou ele. Eu sei. Deu um passo em sua direção. Beijo foi rápido, desesperado. Sabiam que arriscavam tudo, mas não conseguiam parar. Mãe. A voz de Emília no corredor fez-o sobressaltar. Estás aqui? Sim, querida, respondeu Margarida. Ele bebeu água e viu-a afastar-se. Sabia que estavam presos aos seus próprios sentimentos. Sem saída. As semanas seguintes transformaram-se numa tortura doce. Procuravam todas as oportunidades para ficarem sozinhos. Toques acidentais na cozinha. Beijos rápidos na garagem. Encontros no supermercado com a desculpa das compras. Mudaste, notou Emília uma manhã. Pareces mais feliz. Ele tentou parecer indiferente. Deve ser o projeto no trabalho que está a correr bem. A mãe dela parecia pensativa. Parece mais jovem. Até voltou a pôr maquilhagem. Ele calou-se, lembrando-se de ter beijado os lábios de Margarida na noite anterior. Enquanto Emília estava no yoga. Estavam a tornar-se imprudentes. A paixão confundia a razão, empurrando-os a arriscar cada vez mais. Precisamos de conversar, disse Margarida depois de outro encontro secreto num hotel barato. Não pode continuar assim. Eu sei. Ele apertou-a contra si. Mas não consigo viver sem ti. E a Emília? Eu amo-te. Ela ficou em silêncio. A verdade era que o amor por Emília tinha se transformado em hábito, em dever. Mas o que sentia por Margarida era vivo, real, ardente. Talvez devêssemos partir, propôs ele de repente. Ir para longe, recomeçar, e partir o coração da minha filha. Ela riu amargamente. Que tipo de mãe seria? Não lhe estamos a partir o coração agora, mentindo-lhe todos os dias. Nesse momento, o telefone tocou. Emília, querida, tenho uma novidade. A voz dela estava entusiasmada. Lembras-te da promoção? Vou ser transferida para a sede em Lisboa. Ele sentiu um frio no peito. O quê? Cidade nova, vida nova. E a mãe pode vir conosco. Olhou para Margarida. Ela ouvirá tudo. No quarto do hotel. Caiu o silêncio. Já comecei a procurar casas para o mês que vem, disse ele com voz vazia. Depois da chamada, ficaram longamente em silêncio. Aqui está a tua solução, disse finalmente Margarida. O destino decidiu por nós. Não, segurou-a pelos ombros. Não quero perder-te, não quero destruir a vida da minha filha. Ela beijou. Foi um sonho bonito, Sebastião, mas é hora de acordar. Amo-te, repetiu, beijando-lhe o rosto, o pescoço, os ombros. Amo-te. Naqueles últimos minutos juntos, tentaram guardar cada instante, cada olhar, cada toque. O tempo pareceu parar para lhes permitir dizer adeus a um amor proibido, sem futuro. Sabes, disse ela, olhando para o teto. Dizem que o verdadeiro amor é quando sabes deixar ir. E se eu não quiser? Virou-se para ele. Se dissesse sim, se aceitasses fugir comigo? Depois, poderias viver com a culpa de ter destruído a vida da tua filha. Ele calou-se. Ela tinha razão. Claro. O telefone tocou outra vez. Era Emília. Querido, encontrei uma casa perfeita, 3 quartos, um grande jardim. Queres ver as fotos? Claro. Respondeu, olhando para Margarida. Mostra-me. Naquela noite, ela vestiu-se e dirigiu-se para a porta. Espera. Segurou-lhe a mão. É mesmo o fim? Ela beijou-o. Um beijo doce e triste. Foi um bom começo. Só que no momento errado. Ele viu-a sair e percebeu que ela tinha razão. Às vezes, o amor não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se está disposto a perder. Mas uma parte dele sabia que em Lisboa haveria outros hotéis baratos, outras oportunidades, outros momentos de solidão. Porque um amor assim não se mata. Aprende-se a conviver com ele. Sebastião fechou a porta com um suspiro pesado, o eco do beijo de Margarida ainda arder-lhe na pele, como se cada centímetro do seu corpo tivesse sido marcado por aquele toque proibido. A casa parecia maior, vazia demais sem a presença constante dela, e ao mesmo tempo sufocante por toda a carga de segredos que ali pairava. Na manhã seguinte, o sol de Sintra entrou tímido pela janela da sala, iluminando o rosto de Emília, que se preparava para sair.
Estava vestida com uma blusa de seda cor de pêssego, combinada com uma saia lápis que delineava suas curvas com elegância sutil, e uns sapatos de salto médio que lhe davam um ar de poder e graça. O colar delicado que usava balançava suavemente quando ela mexia no cabelo, e Sebastião não conseguiu evitar um olhar mais demorado, sentindo uma ponta de culpa por tudo o que se passava. Vais ficar bem? Perguntou ela, beijando na testa com um sorriso cansado. Claro, respondeu ele, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que o consumia. Assim que Emília saiu, Sebastião sentou-se no sofá, o olhar perdido no vazio. O telefone vibrou no silêncio da sala. Era uma mensagem de Margarida. Preciso falar contigo. É urgente. Ele hesitou, sabendo que cada palavra trocada agora poderia ser um passo mais perto do abismo. Mas a curiosidade e a necessidade de entender o que se passava dentro daquela mulher que lhe roubava o coração foram mais fortes. Mais tarde, encontrarão-se numa pequena cafetaria escondida entre as ruas estreitas de Cascais. Margarida estava sentada numa cadeira de madeira, vestindo um vestido leve de linho branco que contrastava com o bronzeado da sua pele. Os seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e o batom vermelho que usava fazia o seu sorriso parecer ainda mais sedutor. No pulso, um bracelete dourado reluzia discretamente. Sebastião, não sei como controlar isto, começou ela, a voz trêmula. Amo-te, mas sinto que estamos a brincar com fogo. Ele sorriu, tentando aliviar a tensão. Se estivéssemos numa novela da TVI, já teríamos sido apanhados pela Emília há muito tempo. Ela riu, um som suave que o fez esquecer por momentos os problemas. E depois? A sogra e a nora fazerem as pazes no sofá com pipocas, ou a Emília pôr sal na comida para nos castigar. Brincou ele. Mas a brincadeira não durou muito. Margarida baixou o olhar. A verdade é que algo está a acontecer comigo. Desde que o teu olhar se cruzou com o meu, sinto-me viva como há décadas não me sentia. Eu também, confessou Sebastião, tomando-lhe a mão. Mas temos de ser cuidadosos. Não podemos destruir a tua relação com a minha esposa, nem a minha família. Margarida apertou-lhe a mão com força. Sei. Mas não sei até quando consigo resistir. Nesse instante, o telemóvel dela tocou. Era uma chamada desconhecida. Ela atendeu, o rosto pálido a transformar-se numa máscara de medo. Quem era? Perguntou Sebastião, preocupado. Um número privado, respondeu ela, tentando manter a calma. Disseram-me para parar com isto, senão as consequências seriam graves. Ele franziu o sobrolho. O que quer isto dizer? Margarida não respondeu. Em vez disso, ergueu-se rapidamente. Preciso de ir, murmurou, deixando-lhe um beijo suave na mão antes de se afastar apressada. Sebastião ficou sentado, o coração acelerado e a mente a fervilhar de perguntas que não tinham resposta. Naquela mesma noite, enquanto a casa repousava em silêncio, ele ouviu um barulho vindo do jardim. Levantou-se devagar e, ao espreitar pela janela, viu uma figura encapuzada afastar-se rapidamente. Um envelope caiu no chão junto à porta, e ele apanhou com as mãos a tremer. Dentro, uma carta escrita à mão. Sebastião, se queres continuar a viver esta mentira, vais ter de pagar o preço. A verdade vem ao de cima mais cedo do que pensas. Não arrisques aquilo que mais amas. Seu corpo estremeceu e uma sombra de pânico instalou-se no seu peito. Quem estaria disposto a ameaçar uma família por um amor proibido? E, mais importante, estaria ele preparado para enfrentar o que viesse a seguir? Na manhã seguinte, ao olhar para o espelho, Sebastião percebeu que algo dentro dele tinha mudado para sempre. A paixão que o consumia era agora também uma ameaça, um jogo perigoso onde a felicidade e a destruição caminhavam lado a lado. E enquanto o sol de Lisboa subia no horizonte, uma única certeza permanecia: aquele amor proibido estava longe de terminar. Pelo contrário, estava apenas a começar. Mas quem seria o fantasma do passado que agora os caçava? E que segredos obscuros guardava a mãe de Emília, por detrás do seu sorriso elegante? O próximo capítulo dessa história prometia ser ainda mais intenso e perigoso. Sebastião sentiu o envelope como um peso frio nas mãos. O papel amassado denunciava a pressa com que tinha sido deixado ali, mas as palavras gravaram-se na sua mente como uma sentença. A ameaça pairava no ar da casa, agora silenciosa e demasiado quieta, como se até as paredes tivessem receio do que viria a seguir. Dias passaram e a tensão tornou-se quase palpável. Margarida evitava os encontros, enviava mensagens curtas e misteriosas, e Sebastião sentia o coração apertar a cada ausência. A casa em Sintra, antes cheia de risos e pequenos gestos de ternura, transformará-se num palco de silêncios carregados e olhares evasivos. Numa tarde quente de junho, Sebastião decidiu seguir Margarida discretamente. Viu-a entrar numa velha livraria no centro histórico de Lisboa, um lugar com cheiro a papel antigo e madeira envelhecida, onde o tempo parecia correr mais devagar. A porta rangeu ao abrir, e ele hesitou antes de entrar, sentindo-se um intruso num mundo que não lhe pertencia. Lá dentro, Margarida estava de costas para ele, folheando um livro com capa azul.
Vestia uma blusa de renda creme que deixava entrever a pele morena do seu pescoço e um par de calças de ganga justas que realçavam a sua figura elegante. O cabelo estava preso num rabo de cavalo desleixado, com alguns fios soltos a enquadrar-lhe o rosto, dando-lhe um ar ao mesmo tempo sofisticado e delicado. Sebastião? A voz dela soou surpresa, mas não zangada. Não queria assustar-te, respondeu, aproximando-se com cuidado. Mas preciso saber o que está a acontecer contigo. Quem te ameaçou? Ela fechou o livro lentamente, o olhar a perder-se numa mistura de medo e determinação. Foi alguém do meu passado. Alguém que não quer que esta história se repita. Que história? Perguntou ele, sentindo uma pontada de curiosidade. Margarida suspirou, deixando-se cair numa cadeira ao lado dele. Antes de conhecer a tua filha, vivi uma vida que tentei deixar para trás. Um passado que envolve segredos perigosos e pessoas que não esquecem facilmente. Sebastião sentiu o peso das palavras dela, uma sombra que parecia crescer entre eles. E agora, parece que esse passado decidiu vir bater a porta outra vez. Num instante, a campainha da livraria tocou, e uma figura encapuzada entrou, dirigindo-se diretamente para Margarida. Sebastião agarrou na mão dela, puxando-a para trás, mas a pessoa não desistiu. Vocês não deviam estar aqui, disse o estranho, a voz grave e ameaçadora. Margarida olhou para Sebastião, os olhos a brilhar com uma mistura de medo e desafio. Quem és? Exigiu Sebastião, sentindo a adrenalina subir. O homem soltou uma risada seca. Alguém que conhece todos os teus pecados, Margarida. E que está disposto a tudo para manter o passado enterrado. Antes que pudessem reagir, o estranho virou-se e desapareceu entre as estantes, deixando para trás um aroma a tabaco e mistério. Sebastião apertou o braço de Margarida. Não vais fugir de mim desta vez. Ela sorriu, apesar do medo. Não desta vez. Enquanto saíam da livraria, a cidade parecia observar cada passo deles, como se Lisboa própria guardasse segredos que só agora começavam a revelar-se. E naquela noite, quando as luzes da cidade se apagaram uma nova ameaça pairava no ar. O passado de Margarida não era apenas uma sombra distante, mas uma tempestade prestes a desabar sobre todos eles. E Sebastião sabia que, para proteger o amor proibido que os unia, teria de enfrentar não só os seus próprios medos, mas também os fantasmas que vinham do passado. Porque, no fundo, algumas histórias nunca terminam. Elas apenas mudam de capítulo. Na manhã seguinte, Sebastião acordou com um peso no peito que nem o sol radiante de Lisboa conseguia dissipar. A casa estava silenciosa, mas o silêncio era carregado de incertezas. Emília ainda dormia, alheia às tempestades que se formavam nas vidas que ela tanto prezava. Sebastião vestiu-se com uma camisa branca de linho, casual mas elegante, e calças escuras que lhe davam um ar sério e decidido. Pegou no telemóvel e hesitou antes de ligar para Margarida. O toque soou várias vezes até que a voz dela, suave mas marcada por uma tensão invisível, atendeu. Sebastião, disse ela, quase num sussurro. Precisamos falar, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Já sei, respondeu Margarida. Encontro-te no Jardim da Estrela às 6 da tarde. Ele concordou e desligou, sentindo o coração acelerar. Quando chegou ao Jardim da Estrela, Margarida já o esperava sentada num banco de ferro forjado, envolta num vestido azul celeste que acentuava a elegância natural do seu corpo. O cabelo solto dançava com a brisa morna de verão, e os olhos brilhavam com uma luz que misturava esperança e medo. Alguém tem estado a seguir-me, começou ela, a voz trêmula. Não sei quem, mas sinto que o passado não me vai deixar em paz. Sebastião segurou-lhe a mão com firmeza. Vamos enfrentar isto juntos. Ela sorriu, mas havia uma sombra nos seus olhos. Há algo mais. Antes de conhecer a tua filha, tive um segredo que pensei ter enterrado para sempre. Ele inclinou-se para mais perto, atento a cada palavra. O que é? Antes que pudesse responder, um homem surgiu entre as árvores, vestido com fato escuro e óculos escuros, mesmo sob o sol do meio da tarde. O ar que emanava era frio, calculista. Margarida, o teu passado é uma dívida que ainda não foi paga, disse ele, com uma voz que não admitia discussão. Sebastião levantou-se, instintivamente a proteger Margarida. Quem é você? Perguntou, firme. Alguém que sabe tudo sobre o que ela fez, respondeu o homem, fixando-os com um olhar penetrante. E que vai garantir que paguem o preço. Margarida apertou a mão de Sebastião, um gesto que transmitia força e medo ao mesmo tempo. Não vou deixar que nos destruam, disse ela, com uma determinação que o surpreendeu. O homem sorriu, um sorriso frio e cruel. Veremos. Antes que pudessem reagir, ele virou-se e desapareceu entre as sombras do jardim. Sebastião olhou para Margarida, sentindo o peso da ameaça e o calor do amor proibido que os unia. Temos de ser fortes, disse ele, puxando-a para um abraço protetor. Mas no fundo, sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha que poderia destruir tudo que amavam. E enquanto o sol se punha sobre Lisboa, uma pergunta ecoava na cabeça de Sebastião. Até onde estaria disposto a ir para salvar um amor que desafiava todas as regras? Porque algumas paixões são como fogo, podem aquecer,
mas também queimar tudo ao redor. E o próximo capítulo prometia revelar se o amor dele seria luz ou cinzas. As noites em Lisboa começaram a ganhar um sabor diferente, carregadas de uma tensão que transformava cada sombra numa possibilidade de perigo. Sebastião sentia-se preso num jogo invisível onde o passado de Margarida e o futuro da sua família se cruzavam numa teia complexa e perigosa. Numa dessas noites, enquanto a cidade se iluminava com as luzes douradas dos candeeiros, Sebastião recebeu uma mensagem anônima: encontro no miradouro de Santa Catarina às 10. Não faltes, ou tudo acaba aqui. O coração dele acelerou, misturando medo e curiosidade. Decidiu ir, sabendo que aquela podia ser a chave para desvendar os segredos que ameaçavam a sua vida. Ao chegar ao miradouro, a vista da cidade parecia tranquila, mas a atmosfera estava carregada. Margarida já lá estava, vestida com um vestido preto justo que realçava sua silhueta, e um casaco leve que balançava com o vento. Os seus olhos refletiam a luz da cidade, mas escondiam um misto de coragem e vulnerabilidade. Estás pronta? Perguntou ele, tentando soar calmo. Mais do que nunca, respondeu ela. De repente, um homem surgiu das sombras, o mesmo que os tinha ameaçado no jardim. Desta vez, o seu rosto estava descoberto. Um homem de meia idade, com olhos frios e um sorriso cruel. Nas mãos, segurava um envelope grosso. Pensei que gostariam de receber isto, disse, atirando o envelope para o chão entre eles. Sebastião apanhou e abriu. Dentro, uma série de fotografias e documentos que revelavam uma ligação obscura entre Margarida e um antigo escândalo financeiro, envolvimento com pessoas perigosas e um segredo que podia destruir não só o seu presente, mas o futuro de toda a família. Sabes o que isto significa? Perguntou o homem, aproximando-se. Ou entregam-se, ou tudo acaba aqui. Margarida ficou imóvel, o rosto uma máscara de serenidade forçada. Não vou deixar que destruas a minha vida, disse, a voz firme. Sebastião apertou a mão dela, sentindo a força daquela mulher que amava, apesar dos fantasmas que a assombravam. Vamos sair daqui, disse ele, puxando-a para longe. Enquanto desciam a colina, a cidade parecia assistir em silêncio ao começo de uma guerra que ninguém poderia evitar. E no sussurro do vento, uma promessa. O amor dele seria testado até o limite, numa luta entre o que era certo e o que o coração desejava. Mas o que ninguém sabia era que a verdadeira ameaça ainda estava por vir, escondida nas sombras de um passado que se recusava a morrer.